Olá, eu sou Tamires Lima Costa, acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo de Canto do Buriti. Irei ministrar uma microaula da disciplina de estágio supervisionado obrigatório 2. Essa aula é direcionada aos alunos do sexto ano. O tema dessa aula é Terra, uma esfera em movimento no espaço. Depois de várias expedições ao espaço e imagens captadas por sondas e satélites artificiais, hoje não temos dúvidas da forma da Terra. Ela se assemelha a uma esfera. Então, vale lembrar que antes dessas imagens, vários estudiosos eles já confirmavam por meio de evidência que o formato da Terra era comparado a de uma esfera. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda são de cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos. Então, Pitágoras e Platão já acreditavam que o planeta era esférico. Outras evidências foram apontadas por Aristóteles. Então, ele argumentava que viajantes viam as estrelas do sul que eram diferentes no horizonte. Então, ele apontava que essas diferenças só poderia ser possível em uma superfície curva. Ele também via que durante um eclipse lunar, a sombra da Terra na Lua tinha um formato circular, e ele apontava isso como uma evidência da esfericidade da Terra. Estrabão foi outro pensador grego que defendeu a ideia da forma esférica da Terra. Ele cita as observações de navegantes que, ao se aproximar da costa, viam primeiro luzes e regiões mais elevadas em relação ao horizonte, como mostrado nessa primeira imagem. Então, nessa primeira imagem, a gente pode ver uma pequena curvatura e a observação que o pessoal tinha ao chegar perto da costa. Também nessa segunda imagem, temos uma pessoa ali observando, né, os navios, então, e tem uma ali apontando. Então, à medida que os navios vão se afastando da costa, ele vai desaparecendo por partes. Então, se fosse numa superfície plana, a gente ia observar cada vez mais eles ficando menor, mas eles não iam sumir no horizonte. Então, além disso, a possibilidade de dar a volta ao mundo seguindo a mesma direção foi outra evidência. Em 1519, a expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou até a costa oriental da Ásia. A expedição seguiu pelo Oceano Índico e voltou para o Oceano Atlântico e então retornou ao local de partida. Então, essa foi a primeira viagem em torno da Terra que temos o registro. Também nos anos de 1940, começaram a surgir as primeiras imagens da Terra vista do espaço. Então, foram obtidas a partir de foguetes não tripulados, e nessas fotografias já era possível ver a curvatura da Terra no horizonte. Na década de 1960, com a chamada corrida espacial, houve o desenvolvimento de novas tecnologias e foram capazes de levar o ser humano ao espaço. Os movimentos da Terra. Então, o planeta Terra apresenta movimentos que podem ser percebidos ao longo do dia e ao longo dos anos. Então, uma dessas possibilidades seria observar as variações da sombra de um gnomo ao longo do dia e ao longo do ano. Então, o gnomo é possivelmente o instrumento astronômico mais antigo construído pelo ser humano e é, entre outras coisas, usado para indicar as horas do dia. Então, o gnomo mais simples consiste em uma vareta fincada no chão, plano, em algum lugar onde bate o sol. Então, a medida do dia, então as horas, é indicado pela sombra que
do Sol sobre o gnomo. O movimento de rotação da Terra. Se observarmos a sombra do gnomo ao longo do dia, veremos que ele varia de comprimento e de direção. Também pode ser observado em sombra de árvores ou postes. Vemos o Sol nascer no horizonte leste, elevar-se no céu e se deslocar para o horizonte oeste. A variação da sombra do gnomo ao longo do dia é explicada por esse movimento diário aparente no céu. Quanto mais baixo estiver o Sol em relação ao horizonte, maior será a sombra do gnomo, e quanto mais alto, menor será a sombra. Igual está aí apontado na imagem, né? Que não dá para ver direito, mas aqui tem o leste e tem o oeste. Então, quando o Sol está no horizonte leste, a sombra do horizonte oeste é maior. Aí, quando vai chegando ao meio-dia, em que o Sol vai estar mais alto, a sombra do meio aí, que é essa que está apontada menor, está indicando que está no meio-dia, né? Que chegou na metade. Então, ela é sempre menor. A mesma forma quando vai entardecendo, que o Sol vai para o horizonte oeste. Então, a sombra do horizonte leste, ela vai ser maior. Dizemos que o movimento diário do Sol no céu é aparente porque é a Terra que está se movimentando em relação ao Sol. Mas, como observamos a partir da Terra, temos a impressão de que o Sol é que se move. Então, a Terra gira em torno de um eixo imaginário, realizando um movimento de rotação. Então, esse movimento de rotação, que é o ilustrado aí na imagem, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, né? Um eixo imaginário, como está apontando aí a seta vermelha. Então, esse movimento ele dura cerca de 24 horas. Ele é responsável pelos dias e pelas noites, como está apontado na imagem. Então, esse movimento aí, essa parte clara, ela representa o dia e a parte escura está representando a noite. Movimento de translação da Terra. A Terra, além de girar em torno do próprio eixo, também percorre uma órbita em torno do Sol, em um movimento chamado translação. Então, esse movimento ele já é mais demorado, ele dura cerca de 365 dias e 6 horas, que ele é responsável pelas estações do ano. Então, note que o eixo da Terra é inclinado em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Por causa dessa inclinação, cada hemisfério do globo terrestre fica alternadamente mais exposto ao Sol durante uma parte do ano. Então, esses hemisférios que ficam mais expostos, eles recebem uma quantidade maior de luz e calor do Sol. Então, quando o Polo Sul está inclinado para o Sol, o hemisfério sul é atingido diretamente por mais raios que o hemisfério norte. Por isso, nesta situação, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Perceba também que há duas posições na órbita terrestre, em que ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelos raios solares. Em um dos hemisférios será outono, era verão, estava quente e a temperatura média começa a diminuir. Enquanto isso, ocorre o contrário no outro. Então, era inverno, estava frio e a temperatura média começa a aumentar. Então, nesse outro hemisfério, está na estação da primavera. Nos lugares próximos à linha do Equador, não há grande diferença no ângulo de incidência dos raios solares, conforme a Terra percorre a sua órbita. Nessas regiões, não ocorrem grandes variações de temperaturas ou na duração dos dias ao longo do ano. Então, como é o caso aqui do Nordeste, que fica próximo à linha do Equador, então
nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, há menos variação de temperaturas do que nas regiões sul e sudeste. Então, na região sul e sudeste, as diferentes estações do ano elas são mais percebidas do que na região norte, nordeste e centro-oeste. Então, esse foi a minha microaula e espero que ao final delas vocês tenham compreendido um pouco sobre a Terra, né? Como a gente já viu falar, então, sobre conhecer mais as evidências que comprovam sobre essa esfericidade da Terra e também os movimentos sobre a sombra do gnomo.